Muito boa tarde. Hoje, exatamente dia 1º de outubro de 2018, são exatamente meio-dia e 8 minutos. Estamos aqui na estação Entrevista comigo, Carlos Roberto, na TV Estação 26, e temos a honra de receber aqui em nossos estúdios o professor Severino Cajazeiras, candidato a deputado distrital pelo Avante. Muito boa tarde, Severino. Boa tarde, Carlos. É uma satisfação muito grande estar aqui na Rádio Estação 26. É uma satisfação muito grande e, para mim, falar com você, com todos os seus ouvintes dessa grande metrópole que compreende Ceilândia, Taguatinga, Samambaia, de Brasília para o mundo, vamos dizer assim. Exatamente, olha só. O Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto, oportuniza você, eleitor, a fazer sua escolha responsável no dia 7 de outubro. Para isso, nós oportunizamos candidatos a deputado distrital, federal, ao Senado e ao governo do Distrito Federal a conversar com você, eleitor, para que você possa ter o voto consciente no dia 7. E hoje nós recebemos aqui em nossos estúdios o professor Severino Cajazeiras, e ele vai contar um pouquinho da história dele. Severino, eu sempre começo com a seguinte pergunta. Conta para a população quem é o Severino Cajazeiras. Bom, o professor Severino Cajazeiras, nascido na grande metrópole de Cajazeiras, na Paraíba, e esse nome Cajazeiras é um apelido, né, que eu carinhosamente recebi dos meus alunos, porque sempre que eu posso em sala de aula, eu estou fazendo referência à minha querida e amada cidade de Cajazeiras, na Paraíba, né? E aí os alunos, carinhosamente, foram colocando o apelido de Severino Cajazeiras, e eu gostei, e agora, inclusive, incorporei juridicamente ao meu nome oficial. Meu nome mesmo é Severino de Souza Oliveira, e agora será Severino Cajazeiras de Souza Oliveira. E aí, por que eu vim para Brasília, cheguei aqui com 13 anos de idade, e cheguei aqui no dia 1º de abril de 1974, e eu sempre falo que eu saí do sítio Cachoeirinha, lá na zona rural de Cajazeiras, e vim para Brasília. E cheguei na rodoviária do Plano Piloto, bem na hora do rush mesmo, e ao invés de pegar um ônibus, a gente pegou um táxi por causa da bagagem que tinha, que nordestino sempre quando vai, gosta de andar com muita bagagem, né? E aí eu fui de táxi, mas eu fui vendo vários ônibus da Viplan. E aí eu perguntei pro meu cunhado que estava comigo para onde ia tanto ônibus, né? Que eu nunca tinha visto tanto ônibus daquele dali. Ele disse, não, são os ônibus que levam os trabalhadores que passam o dia trabalhando no Plano Piloto e vão para as cidades. E eu olhei assim no ônibus e vi um garoto assim da minha idade, assim, como cobrador. Eu disse, eita, rapaz, aqui eles contratam cobrador. Eu acho que eu vou ser cobrador de ônibus. E o meu sonho era esse. No dia seguinte, a primeira coisa que eu fiz foi procurar por um vizinho da minha irmã, que era cobrador de ônibus, como é que fazia. Ele disse, você vai lá, faz um teste, quando surge vaga, eles te chamam. E eu não contei 2 vezes. Já peguei um circular lá no Gama, foi para onde eu fui, e fui na Viplan, e eles disseram a documentação que precisava, fui, tirei essa documentação, fiz o teste lá, fui aprovado, e segundo a moça que me fez o teste comigo, disse que eu fui muito bem avaliado. Só que eu estou esperando até hoje, nunca fui chamado para ser cobrador. Minha frustração, né? Paz. E aí, também no barraco de madeira que a gente morava lá no Gama, na frente, assim, na casa, moravam uns garotos da minha idade, que era empacotador do supermercado Slaviero, na 505 Sul. E aí me convidou para ir trabalhar com ele, assim, esporadicamente, fazendo gorjeta só, né? E aí eu fui com eles e adorei, porque no primeiro dia eu já faturei, eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida, já fui com 200.000 cruzeiros no bolso para casa, no outro dia já fui com mais outro, e aí eu fiquei, e depois eu fui contratado como empacotador. Lá no supermercado eu fiz muitas boas amizades com pessoas importantes, que depois eu fui trabalhar com essas pessoas e estudando sempre, nunca deixei de estudar, morava no Gama, já pedi minha transferência lá para o Centro de Ensino número 1 do Gama, e lá eu terminei o ensino. Eu estava fazendo ainda a 5ª série quando eu vim de Cajazeira, fiz até a 7ª série lá, depois transferi para o Colégio Casebe, e depois o ensino médio eu fiz no Colégio Objetivo, já estava num empregozinho melhor, fiz no Colégio Objetivo. E nesse período eu já fui trabalhar na Associação Comercial do Distrito Federal,
Fui depois trabalhar numa empresa de publicidade que se chamava Sobrindes, ali perto da Pioneira da Borracha, na 511 Sul. E depois foi de lá que eu saí, fiz um concurso para a Codevasf, que tinha sido recém-transferida para Brasília. Lá na Codevasf eu fui assistente administrativo, depois fui advogado da Codevasf. Nesse período eu já era advogado tributarista, professor já universitário. Depois eu fui requisitado para trabalhar na Câmara Legislativa do DF, para assessorar na elaboração da lei orgânica do Distrito Federal, a convite do então deputado distrital Manuel de Andrade, Manuelzinho do Táxi, de quem eu tenho a honra e o privilégio de ter sido assessor lá na Câmara Legislativa. Depois na Secretaria de Administração eu fui chefe de gabinete dele. Foi para o Tribunal de Contas, lá no Tribunal de Contas também do DF, eu fui chefe de gabinete dele. E depois eu saí, voltei fiz concurso para Telebrás, Telecomunicações Brasileiras, e fiquei na Telebrás até 1994, depois até 1998, aí fiz concurso para o metrô quando a Telebrás foi privatizada. E aí, hoje eu sou procurador jurídico do metrô, mas um pouquinho mais passado, porque são coisas que andavam paralelamente, né? Sempre estudando, conselheiro da Ordem dos Advogados 2 mandatos, secretário-geral também por 2 mandatos, e vice-presidente do Ibanez, quando ele era presidente da OAB, e atualmente eu sou conselheiro da OAB Federal, juntamente com ele lá, e continuo ministrando aula na UDF, e estou licenciado das outras faculdades, do IESB, de onde eu também sou professor com muita satisfação, e da UPS. Muito bem. Este é o Severino Cajazeiras, professor Severino Cajazeiras, candidato a deputado distrital pelo Avante. A primeira pergunta que eu tenho para te fazer, professor Severino Cajazeiras, qual é o motivo do senhor se candidatar pela segunda vez a deputado distrital? O senhor já teve a primeira experiência. Eu tive em 2002, eu fui candidato por um partido que nem existe mais, sem a mínima condição. Eu tinha um sonho, eu saí desse sonho. Nessa época eu era chefe de gabinete do Tribunal de Contas do DF. Eu quer saber, eu vou atrás do meu sonho. E aí eu fui candidato a distrital, sem a mínima estrutura. E quando eu saí nessa candidatura, naquela época que você enchia a rua de papel, os postes, né, de adesivos, de cartazes com papelão e tudo, sem estrutura nenhuma, né? E aí eu desisti, não tive chance, né? Eu fui até bem votado para as circunstâncias da época, mas aí eu resolvi, agora, eu tinha desistido da candidatura totalmente, e agora, a convite do candidato Ibanez, que saiu candidato, ele me convidou para vir com ele como candidato a deputado distrital na coligação. Eu resisti porque eu não queria. Mas a política, exatamente por causa do rumo que a política está tomando, eu não queria mais mexer com política. E aí eu resolvi vir, porque se as pessoas de bem não apresentam o seu nome à política, ela continua nessa mesmice. E eu quero ser deputado distrital exatamente para fazer a diferença e mostrar e provar para a população, para os eleitores, que é possível você fazer política de forma honesta, de forma a trabalhar para a população sem interesses pessoais em jogo. Muito bem. Este é o candidato a deputado distrital Severino Cajazeiras, né? Vem aqui trazer seus projetos e propostas para a CLDF. Como o senhor pretende, candidato, fazer a diferença na política aqui do Distrito Federal? Bom, exatamente um dos pontos é esse que eu falei no início, de você fazer a diferença. Como? Você não ficar trabalhando para você mesmo. Eu acho que quando um político faz pela sociedade, a sociedade vê. É por isso que eu acho que não há necessidade de político ficar fazendo propaganda dele mesmo, direto, porque a sociedade, como político em evidência, né, em mandato, em exercício de mandato, porque a própria sociedade vê, a própria imprensa tem interesse de divulgar as boas propostas, as boas ações, porque a sociedade aprovou aquelas ações.
Eu quero fazer a diferença porque a Câmara Legislativa do Distrito Federal, ela é um misto de Assembleia Legislativa com Câmara de Vereadores, porque o Distrito Federal não é Estado, não é município, e é os dois ao mesmo tempo. Ele legisla tanto para o município quanto para o Estado. Ele tem a dupla competência, chamada competência cumulativa. E leis, o Distrito Federal já tem muitas leis. Eu não quero entrar nesse ranking de ser o deputado que mais apresentou o projeto de lei ou que teve mais leis aprovadas. Eu quero ser o deputado que mais vai fiscalizar o cumprimento das leis que já existem em favor da sociedade, em favor da população do Distrito Federal. Eu quero, nesse sentido, ser muito mais vereador do que ser deputado. Por quê? Porque o vereador ele está mais em contato com a população. Eu sou uma pessoa de base, eu sou uma pessoa do povo, das pessoas mais simples. Por quê? Eu vim também de uma origem humilde, mas eu falo o seguinte, que a gente, quando atende a população, você tem que ser, na sua completude, ser verdadeiro, ser autêntico nas suas propostas, nos seus ideais. Eu tenho como objetivo, nesse sentido, fazer o seguinte, eu quero ouvir a população, como eu gosto muito de ouvir rádio, uma das coisas que a gente mais ouve são coisas mais simples, Carlos. Olha, eu queria que a administração regional, eu queria que o governo passasse aqui para tapar um buraco que está na rua, lixo que não é recolhido, lâmpada que está queimada há algum tempo, parada de ônibus que não tem perto da nossa casa. É isso aqui que eu quero. Então eu quero pegar um carro do gabinete, eu não quero o carro oficial para mim, o carro oficial tem que ser para uma espécie de gabinete itinerante que eu vou usar, botar um funcionário do gabinete para ir ouvir, e eu também, quando for possível, estar nesses locais, passar de rua em rua, parecendo aquele carro da Google que fica analisando a frequência do sinal. Eu quero fazer uma coisa parecida, ouvir a população, saber o que ela quer e apresentar projetos de emenda à lei orçamentária, se não tiver verbas para isso, e pedir que o governo faça isso em parceria com o GDF. Eu sei que não é trabalho do parlamentar tapar buraco na rua, trocar lâmpada, nem colocar parada de ônibus e nem tirar entulho da rua. Mas o deputado é um fiscal do Poder Executivo e eu posso muito bem fazer isso e trabalhar em prol da sociedade. Muito bem, candidato, as suas maiores bandeiras são a educação e a reforma tributária. Qual a sua ligação com esses temas? Exatamente. A minha ligação com esses temas é porque eu sou professor, né? E sou professor de direito tributário. Essa é a minha bandeira. Sou professor há 30 anos de direito tributário. Já formei aqui inúmeros grandes profissionais do direito, advogados tributaristas renomados e outros que não seguiram essa linha do direito tributário, mas que tiveram, tenho certeza disso, alguma noção do direito tributário e viu como é a minha forma de ser professor dessa matéria. Acho que o Estado precisa zelar pelo contribuinte. Acho que o Estado precisa cuidar do contribuinte. Quem deve ser chamado de Vossa Excelência, de Sua Excelência, é o contribuinte. Sendo assim, esse contribuinte precisa de respeito. E quando eu falo de contribuinte, eu falo do micro, do pequeno, do médio empresário. Eu falo da pessoa física, do cidadão comum do povo que paga tributo de forma embutida, que ele não vê nos seus produtos que eles consomem. E aí tanto paga o rico quanto o pobre. Exatamente por isso eu acho que eu devo atuar como professor e como defensor do povo, defensor da sociedade, defensor do contribuinte na Câmara Legislativa, procurando com leis simplificadas, procurando simplificar a legislação, que ela é muito complexa. Não é, a lei tributária não deve ser feita só para os letrados, para aqueles que têm uma boa cultura. Tem que ser para pessoas simples também, até mesmo para o que não é alfabetizado, porque eles são contribuintes também. Claro. Nesse sentido, eu vou atuar assim, desta forma. Muito bem, olha só a participação de Clarice Guilas, né? Boa tarde, Clarice, obrigado pela audiência, nos acompanhando ao vivo agora. Ela quer fazer uma pergunta, professor. Como o senhor avalia o investimento em educação nos 2 últimos governos e o que nele mudaria? Bom, eu avalio o seguinte, que investimento em educação é sempre pouco. Todo investimento que o Estado fizer na educação é sempre pouco. E
Atualmente, é uma coisa que não dá para a gente entender. O Distrito Federal, ele recebe, ele legisla sobre os mesmos tributos que o Estado legisla. O Distrito Federal legisla sobre o mesmo tributo que o município legisla. Então ele tem a dupla arrecadação do ICMS, do Imposto sobre Transmissão Causa Mortes, do IPVA, do IPTU, do ITBI, do ISS. Nos outros estados, esses tributos, o ICMS, o IPVA e o Imposto sobre Transmissão Causa Mortes, são do Estado. E o IPTU, o ITBI e o ISS são dos municípios. Nós recebemos esses 6 impostos. Eles conseguem sobreviver com esses impostos. Cada unidade da federação, cada ente federado desse. E nós aqui no Distrito Federal, que recebemos os 6 tributos diferentes. Ainda mais, a educação aqui é mantida pelo Fundo Constitucional, ou seja, pela União. Nós aqui não temos poder judiciário do Distrito Federal, nós temos poder judiciário no Distrito Federal, porque o poder judiciário aqui é mantido pela União. A segurança pública aqui é mantida pela União. Quer dizer, as demandas que um Estado tem, o Distrito Federal também tem. Mas só que o Estado ele tem uma demanda menor, ele tem uma arrecadação menor do que o Distrito Federal em termos de quantidade de tributos. Sendo assim, o Distrito Federal também ainda é uma das unidades da federação que tem o maior IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, um PIB elevadíssimo se comparado com outras unidades da federação. Essas pessoas, normalmente, elas têm uma educação privada, estudam em boas escolas particulares. A demanda, então, por escola pública é muito menor. Então, assim, eu acho que o investimento na educação é pouco, ainda é. Agora, não sei por que é tão pouco diante da demanda que se comparada com a de outros estados, nós ainda temos uma ajuda grande em termos de estrutura educacional, que são as escolas particulares. E o Distrito Federal é mantido pela União. E, nesse sentido, eu acho que as escolas deveriam ser um local para receber, para recepcionar, para acolher os seus estudantes, os professores. Porque qual é, Carlos, a felicidade que tem uma criança de sair da sua casa e ir para o colégio, buscar, estudar e chega lá e encontra uma escola deteriorada, uma escola mal cuidada, pichada, suja, descuidada. Mesmo que tenha os melhores profissionais da educação, os professores mais obstinados, os professores melhores e mais bem preparados, esses professores, eles são seres humanos também. Eles precisam do apoio, do acolhimento do Estado zelar pela saúde dele. A maioria dos professores hoje tem síndrome do pânico devido às condições péssimas de trabalho que lhes são oferecidas. E quando eu falo isso, eu digo o seguinte, é um reconhecimento também, o carinho que o Estado deve dar ao seu professor. A minha vida toda, desde os 9 anos que eu sou professor, quando eu terminei o ensino fundamental, eu comecei a alfabetizar meus sobrinhos mesmos, assim, e como forma de brincadeira, acabou, meu pai fez um quadro para eu escrever lá e alfabetizar meus sobrinhos. Mesmo quando eu estava ainda na escola, eu ajudava a professora a tomar lição daquelas crianças menores. Então eu tenho na minha alma, no meu sentimento, no meu coração, o espírito de professor. Tanto é verdade, Carlos, que eu trato meus alunos com muito carinho, com muito respeito. Cada ex-aluno meu é um amigo que Deus me deu. Eu nunca fiz do meu cargo de professor uma arma. Eu sempre fiz o cargo de professor condições de você construir uma vida melhor. Mesmo sendo professor universitário, eu não sou professor guerreiro como os professores da alfabetização, do ensino fundamental, do ensino médio. Vocês são guerreiros. Nós aqui recebemos os seus alunos para encaminhá-los para uma vida já profissional. Vocês preparam eles. Por isso, o meu respeito, você vai ter o meu respeito na Câmara Legislativa, vai ter todo o apoio do deputado distrital, professor Severino Cajazeiras, e, se Deus quiser, também do governador Ibanez Rocha, porque o pai do Ibanez era professor também com convicção,
como o professor Severino Cajazeiras tem. Eu sou advogado, mas também, graças a Deus, eu sou professor. E me orgulho de dizer, e tenho certeza que os meus ex-alunos também têm orgulho de dizer, eu fui professor, eu fui aluno do professor Severino Cajazeiras. Muito bem, esse é o Severino Cajazeiras, candidato a deputado distrital, batendo papo conosco aqui comigo, Carlos Roberto, no Estação Entrevista. Candidato, você também tem bandeiras para a redução de impostos, de burocracia para os microempresários e microempreendedores. Vamos falar um pouco sobre isso. Exatamente, porque eu acho que a locomotiva do desenvolvimento desse país está exatamente no micro, pequeno e médio empresário, naquele empreendedor individual, daquele guerreiro que começa, ou daquela guerreira que começa a fazer o seu artesanato, fazer bolo, mexer com culinária, com gastronomia em casa mesmo de forma artesanal, e daqui a pouco ele monta o seu pequeno negócio. Dali começa a ter sucesso e a chamar mais pessoas para esse empreendimento e ali começar a gerar emprego. Essa pessoa, de que maneira que você começa a gerar renda? Porque essas pessoas que antes não estavam no mercado de trabalho, elas vão exatamente agora para o mercado de trabalho e de forma que elas vão consumir. Elas estando no mercado de trabalho, elas vão consumir e gerar impostos indiretos. Eu acho, em forma de redução da carga tributária, é um pouco difícil, porque você vai ter que fazer, mas você pode não aumentar os tributos que já foram aumentados. Uhum. Eu acho que tributo nós temos muito. O contribuinte vai ter na Câmara Legislativa um defensor dele. Eu sou contra aumento de tributo. Uma coisa é a atualização monetária, a correção da defasagem, por exemplo, do IPTU, que o imóvel aumenta o seu valor venal, e aí, porque a base de cálculo do IPTU é o valor venal, é o valor de venda do imóvel. Se houve um aumento do valor venal, deve haver um aumento também do tributo. Mas aí não se trata de aumento, é uma correção, uma atualização, não aumento de alíquota do tributo. Mas também, do contrário, se houve uma queda, eu acho que o Estado também deve diminuir a alíquota. É o caso dos veículos, do IPVA. A base de cálculo do IPVA é o valor do veículo também, o valor venal, o valor de venda do veículo. Não tem porquê todo ano você receber o IPVA com valor mais elevado. Se o valor do carro, você comprou um carro por 30 mil, este ano, o ano que vem ele não vai valer 30 mil, vai valer uns 20, 25 mil. Então a base de cálculo deveria ser essa aqui, sem correção nenhuma. Mesmo que seja pela correção do INPC, não deveria, porque ele está diminuindo o valor do carro, o valor do veículo. E assim, eu vou lutar também por uma não tributação daquele empreendedor individual, aquele que está começando, pelo menos nos 3 primeiros anos, para ele ir tomando gosto pela coisa, mesmo ele sendo formalizado, que não tenha incidência de tributos, de ICMS, de ISS e de algum outro tributo federal, que essa parte aí eu não posso legislar, mas o Distrito Federal pode, em conjunto com o governo federal, pensar numa proposta nesse sentido. Mas como nós estamos aqui no Distrito Federal, eu só posso legislar para o Distrito Federal. E nesse sentido, eu vou lutar que esse microempreendedor individual, aquele que está começando o seu negócio, ele não pague tributos nos 3 primeiros anos. E que a micro e pequena empresa, que também foi regularizada agora e entrou para regularização nesse momento, que também seja reduzida regressivamente a alíquota dos seus impostos que eles pagam, até que chegue a um patamar que ele esteja com faturamento possível de ser tributado, porque todo empreendimento no início é difícil. E aqui fala uma pessoa, Carlos, que eu não sou empresário, nunca fui empresário, não tenho um parente meu sequer que seja empresário, mas eu sei a importância que tem um empresário, seja o pequeno, seja o micro, o grande empresário mais ainda, porque ele gera mais emprego, mas ele já tem a sua forma de defesa que o próprio mercado lhe dá, mas o micro, pequeno e médio empresário não tem, e eu vou ser o seu defensor lá, eu vou lutar contra, de todas as minhas, com todas as minhas forças, eu vou lutar contra aumento de tributo. Você vai ter voz e vez na Câmara Legislativa,
vai ter um defensor, porque normalmente a gente só vê as pessoas defendendo o fisco, defendendo aumento de tributo. Ninguém defende uma permanência dos tributos ou mesmo uma redução. Mas, além do mais, eu vou reduzir, vou ajudar você com a simplificação, uma legislação que esteja ao alcance de todos. E eu vou procurar desengavetar um projeto maravilhoso que tem na Câmara Legislativa, que é o projeto do Código de Defesa do Contribuinte. Aí sim, enquanto não houver uma simplificação da legislação tributária, uma defesa do contribuinte, eu acho que a gente não pode falar em reforma tributária, seja ela em nível do Distrito Federal, seja em nível do município, seja em nível de Estado ou seja em nível da União. Primeiro vamos simplificar para a gente reformar. Muito bem. Dentro dessa pauta ainda, que é o emprego, Brasília são mais de 300 mil desempregados. Quais são as suas propostas para o combate ao desemprego aqui no DF e mais? Como pretende ajudar o jovem, principalmente com o primeiro emprego? Exatamente, Carlos. Muito obrigado pela pergunta. Eu acho que uma das maneiras mais formidáveis de você ajudar o jovem é você preparar o jovem. Você oferecer uma educação de qualidade a partir do ensino fundamental, a partir do ensino médio. Eu sou de um tempo que você já saía do ensino médio com emprego garantido, porque você tinha os cursos profissionalizantes nas escolas de ensino médio. Você saía com curso de técnico de contabilidade, de enfermagem, técnico de mecânica, técnico de edificações, na área de arquitetura, e vários outros cursos, técnico de laboratório, e a pessoa saía dali, técnicos. Eu lembro que técnicas bancárias eram um dos mais procurados, secretariado. As meninas já saíram prontíssimas para trabalhar em empresas, mesmo como forma de ser o primeiro emprego, ela já saía com emprego garantido. Hoje acabaram com os cursos profissionalizantes e criaram os institutos federais, que eu acho também de uma grande valia, uma grande importância. E hoje nós temos de norte a sul do país esses institutos que ajudam, mas não resolve muito porque eles já são mais em nível de tecnologia, de tecnólogos e tomam muito tempo. O jovem de hoje, ele não tem tempo a perder. O jovem de hoje, tem muita má vontade, às vezes até de ir para a escola. Por quê? Porque a aula ficou uma coisa meio que chata. Português, física, química, matemática, biologia, inglês, francês ou outras línguas. E é uma forma dele colocar em prática essas teorias que ele aprende, física, química, matemática, colocar, já pensou, robótica. Por que a meninada gosta? Porque ele coloca em prática aquilo que ele aprendeu na matemática, na física, na química, às vezes na própria biologia. E é importante o jovem ter esse contato com a realidade dele, com o mundo dele, ali junto com outros colegas, na sua sala de aula é um lugar onde ele se sente seguro, ele se sente tranquilo, ele se sente feliz com as gerações da mesma, ele fala a mesma linguagem, troca ideias. Não tem lugar melhor para o jovem aprender a ter o seu primeiro emprego do que a sala de aula, ali aquele habitat, aquele ambiente onde ele vive. Ele tendo uma boa educação, ele vai ter um bom emprego, com certeza. Sabe por quê, Carlos? Emprego existe. O que não tem muito é pessoal qualificado para isso. Muito bem. Aqui nós temos também, entre advogados, alunos, ex-alunos e ex-alunos, o senhor também conta com um grande apoio que é do Dr. Jofran Frejá. Você contará com ele para colocar em prática suas propostas para a saúde? Como se deu esse apoio? Eu sou uma das pessoas mais privilegiadas do mundo de ter o apoio de um homem, de um grande líder, respeitado político do Distrito Federal, que se chama Jofran Frejá. E a coisa se deu assim, eu sempre fui um grande admirador do Jofran Frejá. Eu era criança, ainda adolescente, quando ele era secretário de saúde, eu era um jovenzinho, adolescente, né? E via o trabalho que ele fazia, a preocupação que ele tinha com a saúde pública. Ele verdadeiramente, ele colocava em prática o juramento que ele fez quando ele se formou, que era proteger a saúde, cuidar, zelar pela saúde das pessoas. Ele não só zelava, mas ele também cuidava dessa saúde. Ele não só era medicava, mas a gente via a presença, o carinho, o zelo dele com a população. Porque às vezes a pessoa vai a um hospital,
ela já vai doente, ela já vai carente. Chega lá, ela sendo maltratada, mal cuidada, ela adoece mais ainda. Agora ela recebendo uma palavra de carinho, um incentivo, olha, nós vamos cuidar de você. E ela sentindo isso, ela melhora, porque até psicologicamente, ela ficando com o seu astral melhor, ela vai ter uma saúde mais fácil de ser cuidada. E eu via que o Jofran Frejá era isso. E na universidade, eu tive o privilégio de ter sido professor do filho dele, do Guilherme Frejá, que é um grande amigo, uma pessoa por quem eu tenho um respeito muito grande. E quando ele se formou, eu era o paraninfo dessa turma e estava chamando os nomes, né, das pessoas para receber o canudo, e vi o pai dele, que era uma pessoa que eu já respeitava, mas que eu não tinha acesso, eu não tinha conhecimento, e ali foi uma forma de eu demonstrar esse meu respeito, essa minha admiração por ele, foi pedir ao reitor do Uniceub, doutor João Herculino, de saudosa memória, pessoa grandiosa aqui no Distrito Federal, hoje muito bem representado pelo seu filho Getúlio. E aí eu pedi licença a ele, assim, numa cerimônia gigantesca no QG do Exército lá, para quebrar o protocolo e chamar a Sua Excelência, o importante deputado federal Jofran Frejá, para fazer a entrega do canudo ao seu filho. E ele saiu lá do meio do auditório, que aquilo podia ter um reflexo também. Se ele não fosse um bom político, um bom parlamentar, ele poderia ter sido vaiado, mas pelo contrário, ele foi extremamente aplaudido. E aí quando chegou lá onde eu estava, ele bateu no meu ombro e disse: olha, professor, eu sou eternamente inadimplente com o senhor. Olha, muito obrigado por essa distinção. O senhor não sabe a alegria que o senhor está me dando de entregar o canudo ao meu filho nesse momento. E aí ele fez isso. E depois eu pensei que ele tinha esquecido. Não, em todo lugar onde o doutor Jofran Frejá estava, que ele me visse, que ele tivesse que fazer alguma fala, ele fazia: eu quero registrar a presença aqui do professor, e contava essa história. E agora ele mandou me convidar para ir à casa dele e gravar esse vídeo. Ele ficou sabendo que eu era candidato a deputado distrital, sabendo que eu não tenho tempo de televisão. O meu partido é o Avante, ele não tem quase nada de tempo de televisão. Eu estou buscando meus votos pela internet, nas redes sociais. Ele disse: professor, uma forma de eu te ajudar é manifestando o meu apoio, a minha admiração pelo seu trabalho, pelo que você representa na educação aqui no Distrito Federal, pelo que você representou na Câmara Legislativa, que eu fui assessorar, como eu disse no início, na elaboração da lei orgânica do DF. Trabalhei lá até 2009, depois voltei em 2016, 2017, como procurador-geral da Câmara, que foi minha última atividade lá, mas ele sempre reconhecendo isso. E qual é o parlamentar, qual é o político que não gostaria de ter o apoio de um líder, de uma pessoa respeitada, não só em Brasília, mas no Brasil inteiro, como Jofran Frejá? Muito bem, até porque tempo de televisão o senhor está tendo agora, mais 40 minutos aqui através da TV Estação 26, né? Uma TV aqui, TV Web da cidade de Ceilândia, diretamente para o mundo. Você está falando aí praticamente, segundo os dados da visualização do Facebook, 400 mil pessoas acompanharam a nossa programação no relatório dos 28 dias. Quando terminar aqui a gravação, o senhor vai acompanhar ali, que o Yelton vai passar o relatório para o senhor, nosso dono aqui da rádio, diretor aqui. E é exatamente, importante, Carlos, isso, por né? isso que eu te agradeço imensamente, agradeço a Rádio e TV Estação 26 por essa oportunidade que você me dá a falar, principalmente com ceilandense, principalmente com você, meu conterrâneo. Eu, em visita aqui, eu venho muito aqui a Ceilândia, mas a Ceilândia é tão grandiosa, Taguatinga é tão grandiosa, Samambaia também, que não dá pra gente ir em todos os lugares. Mas eu tenho ido nos locais assim que são frequentados, que são administrados por conterrâneos, por pessoas, por profissionais, e eu vejo que a grande maioria é de paraibanos, é de cajazeirenses, lá do meu torrãozinho, e eu tenho tanta felicidade de encontrar, e vejo que eles também, Carlos, têm essa felicidade de me encontrar por causa do meu nome, Cajazeira. Muita gente me vê o adesivo, professor Severino Cajazeira. O senhor é de Cajazeira mesmo? Eu digo: sou. Poxa, eu sou de lá também, eu sou da família e tal, porque lá, às vezes, ele não pergunta qual o seu nome, ele pergunta de qual família você é. Bacana. E eu fico muito orgulhoso, Carlos, e agradeço imensamente, e aí eu faço igual o nosso grande Jofran Frejá: eu sou
eternamente inadimplente Que com isso. a TV e Rádio Estação 26, por essa oportunidade que vocês estão me dando de falar para tanta plateia, para tantos ouvintes, eleitores do Distrito Federal e principalmente de Ceilândia, Taguatinga, Samambaia. Para você, meu conterrâneo querido e amado. Muito bem. Voltamos aqui à entrevista, no caso, nesse sentido, dentro ainda desse contexto. O senhor é contra privilégios de parlamentares e promete gastos mínimos necessários para a manutenção do seu gabinete. Como pretende fazer isso? É possível trabalhar com qualidade? Recentemente, seus colegas Ibanez, no caso candidato ao governo do Distrito Federal, e o João Paulo Ferraz, candidato ao Senado, abriram mão do salário, casa, carro oficial, entre outras mordomias. O que o senhor achou disso? Eu achei extraordinário. O Ibanez pode abrir mão do salário dele, porque ele é uma pessoa, graças a Deus, bem realizada, e eu tenho a honra e o privilégio de dizer que fui professor dele, e feliz do professor que forma profissionais, que supera ele em 1000%, em 2000. No caso, o Ibanez me superou em 2.000.000%. Ele tem condições de abrir mão do salário dele. Eu não tenho, porque eu preciso. Agora, eu não vou compactuar com mordomias, com algo que seja contra os meus valores. Por exemplo, carro oficial. Eu não preciso de carro oficial. Eu sempre dirigi o meu carro como cidadão comum do povo. Agora, eu vou pegar esse carro que a estrutura da Câmara me fornecer e vou colocar ele como um gabinete itinerante para trabalhar em prol da comunidade. O meu carro é meu. Eu vou, se eu agora, que não sou deputado, eu tenho o meu carro, simples, mas eu tenho, então eu vou ter também, como parlamentar, o meu carro. Agora, mordomia, eu sou contra mordomia, eu sou contra privilégios, não compactuo também de maneira nenhuma com privilégios. Eu acho que a sociedade está já cansada de ficar pagando tributo para exatamente os seus representantes viverem numa casta social diferenciada dele. Não, eu acho que a gente tem que viver numa casta, e aí eu não me sinto diferente porque eu sou, ou porque eu serei deputado distrital daquele que votou em mim. Pelo contrário, eu quero ser a cara, eu quero ser a voz, eu quero ser os ouvidos de você, meu eleitor. Eu não quero que você se sinta nunca envergonhado, acabrunhado, como a gente fala lá em Cajazeiras, de visitar o meu gabinete, e eu nunca vou dizer, olha, fala que eu não estou. Pode ser até que eu não possa atender, porque eu estarei atendendo outras pessoas naquele momento, mas com calma e paciência, eu atenderei todo mundo, como eu fiz na OAB, quando eu fui vice-presidente. Sempre trabalhei de portas abertas, sempre atendi todas as advogadas, advogados que iam à OAB, a sociedade de maneira geral, que busca a entidade para resolver e ajudá-la a resolver problemas. Eu sempre fiz isso. Eu tenho claustrofobia. Eu não gosto de trabalhar em ambiente fechado. Eu não gosto de trabalhar com portas fechadas. E assim, você pode ter certeza, Carlos, pode ter certeza, ouvinte, pode ter certeza, eleitor, você vai ter um representante igualzinho a você na Câmara Legislativa, seja de classe média, seja de classe alta. Eu não tenho nada contra aqueles que são bem vividos, são bem-sucedidos. Eu quero ser também bem-sucedido. O seu filho quer ser bem-sucedido, você quer que seu filho seja, e todos nós lutamos. Cada um tem uma forma de ser feliz, cada um tem um caminho que busca essa felicidade. Desde o momento que nós nascemos até quando nós morremos, a gente está sempre em busca da felicidade. E a felicidade, ela está nas pequenas coisas, nas pequenas atitudes, nos pequenos comportamentos que você faz em casa e que você também faz no seu dia a dia como profissional. Eu vou ser o seu deputado que vou lhe fazer feliz, sendo representado por mim na Câmara Legislativa. Muito bem, são exatamente 12h47. Estamos aqui com Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto, apresentando hoje o candidato a deputado distrital Severino Cajazeiras. Nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Gostaria que você olhasse ali para a câmera, deixasse o recado para a população do Distrito Federal e falasse o seu número também, candidato. Pois não. É uma satisfação muito grande. Mais uma vez eu quero agradecer. Mais uma vez eu quero agradecer imensamente a oportunidade que a Rádio e TV Estação 26
por seu intermédio, Carlos, por intermédio do seu proprietário, está me concedendo para falar com milhares e até milhões de ouvintes neste momento. Isso é uma honra muito grande. E aí quero falar para você, eleitor, não venda o seu voto, não se iluda com aquele que oferece, que fica com bandeiras, com carros de som, de alta potência. Eu sou uma pessoa que eu estou fazendo a minha candidatura, eu estou a minha forma de agir como político, eu estou fazendo muito mais com base nas minhas amizades, com base nas redes sociais, no telefonema, no abraço, no gastando sola de sapato. Eu acho que tem condição da gente ser um deputado sem gastar fortunas, porque eu digo assim, eu não roubei. A pequena coisa que eu construí, meu carro, meu apartamento, e não vou roubar para me ressarcir do que eu gastar na campanha. A campanha, ela tem que ser feita moderadamente, porque depois o voto não tem preço, o voto tem consequência. Então, assim, ouvinte, escolha bem o seu representante, escolha bem o seu candidato a deputado distrital. O meu número é 70 mil. Eu peço para você também o apoio para o grande homem, o grande governador Ibanez Rocha, que será, vamos fazer uma parceria na Câmara Legislativa, se Deus quiser, eu na Câmara Legislativa e ele no Poder Executivo, você vai ter voz e vez no Distrito Federal. E quero dizer mais para você. Compartilhe essa ideia, compartilhe o bem, peça voto também. Se você ainda não tem candidato a deputado distrital, peça que votem no professor Severino Cajazeiras, número 70 mil, é o CEP de Brasília. E a você que está me ouvindo agora, eu peço, me ajude a ser o melhor parlamentar do Distrito Federal. Você vai ser feliz, junto comigo, junto com o governador Ibanez Rocha. Brasília vai voltar a ser feliz, Brasília vai voltar a sorrir. E aí nós vamos levar, eu tenho certeza, e aí você me permite, eu não poderia encerrar, e eu me arrepio todo dia quando eu falo isso, sem lembrar um grande homem, um grande líder do Distrito Federal, que governou para os pobres, mas sem esquecer os ricos, que administrou Brasília, que concluiu, que encerrou o que o Lúcio Costa, que JK começou a construir, que é Joaquim Domingos Roriz. E ele foi uma pessoa de sucesso como grande gestor, porque ele tinha uma máxima, e eu adoro isso aí, e que isso sirva de exemplo a todos os políticos que estão me ouvindo, que são candidatos, aos novos políticos, aos antigos políticos. Administrar, governar, é definir prioridade depois de ouvir o povo. É por isso que eu vou ouvir você antes de fazer qualquer projeto de lei, achando que nos gabinetes estão a solução dos problemas. Eu vou ouvir você como deputado distrital e tenho certeza que Ibanez, número 15, vai fazer a mesma coisa na Câmara Legislativa, aliás, no governo do Distrito Federal. Muito bem, esse foi a Estação Entrevista, levando até você o candidato a deputado distrital Severino Cajazeiras. Nós encerramos a nossa programação agora e às 13 horas haverá um outro programa com a candidata Meire Mota. Fiquem com Deus e até daqui a pouco. Boa tarde. Muito obrigado.